porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A mensagem de hoje tem
o tema O Sofrimento Clama por um Milagre. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta mensagem. Abençoa a meditação nesta palavra do Senhor, palavra bíblica. E que o teu nome seja exaltado nos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler o texto que está em João 4, 46 a 53. Diz assim: Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Antes de mais nada, é bom entender um pouquinho essa dinâmica geográfica, né? A Judeia no sul, Galileia no norte. Jesus esteve em Caná da Galileia, no casamento, ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre público de Jesus. E este foi o segundo milagre que Jesus realizou. É interessante que quando Jesus está ali em Caná, chega uma pessoa, né, que é um oficial do rei, era uma pessoa de alto nível. E ele chega pedindo ajuda para que Jesus fosse até Cafarnaum, uma outra cidade. Então havia ali toda uma movimentação geográfica que é importante, né? Você pode olhar no mapa, olhar na internet, você vai ver certinho. Não é uma distância extremamente grande, porque ali tudo é muito próximo, mas é importante você saber essa movimentação geográfica. O que a gente enxerga nesse texto antes de tirarmos algumas lições? A primeira coisa que a gente enxerga é que Deus não leva em consideração o status da pessoa para poder fazer algum milagre. Aquele homem era oficial do rei. Era um homem que tinha alguma posição. Era um oficial do rei, não é? Numa região em que havia muita gente muito simples, muito pobre, e aquele homem chega e pede ajuda. Mas Jesus não é movido pelo status. E isso é muito importante a gente ter em mente pelo seguinte, porque tem gente que pensa que na vida espiritual existem estágios. Isso daí é coisa pagã, tá? É ensinamento pagão. Existem algumas filosofias e algumas maneiras espiritualizadas de se expressar aí, eu não vou citar nomes, mas que algumas organizações em que a pessoa tem que passar de um nível para o outro, de um nível para o outro, de um nível para o outro, até que ela atinja um certo nível de maior abrangência de conhecimento, etc. Na vida cristã isso não existe. Na vida cristã isso não existe. Aliás, a palavra de Deus ensina que Deus trata a sabedoria desse mundo como uma coisa que não serve para nada. Porque a sabedoria desse mundo ela é muito pobre, ela é muito pequena. Né? Tiago diz que a sabedoria desse mundo é uma sabedoria maligna, é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria rasteira. E é o que a gente está vendo aí todo dia, toda hora. Né? Mas a ideia é essa. Você não precisa
ser ou ter, né? Ou ser de algum status, ou ser uma pessoa mais ou menos dentro de uma certa posição, seja ela social, seja ela econômica, ou seja ela religiosa, para ser atendido por Deus. Quando você se aproxima de Jesus, você tem que entender que o que Jesus vê é o seu coração. O que o Senhor Jesus vê é o seu coração. Ele não vê o exterior. Né? Quando Samuel foi orientado por Deus para ir até a casa de Jessé, para escolher o novo rei que ficaria no lugar de Saul, Jessé tinha vários filhos, e ele foi trazendo os filhos por ordem, né, de nascimento. Né? Esse aqui é o meu primogênito, esse aqui. E Deus ia dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí a palavra que Deus falou com Samuel foi que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então, guarde isso. É o primeiro ponto que eu acho que é importante. Em 1 Coríntios 3, 19 e 20, exatamente aquele texto que eu estava citando, diz assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. A sabedoria deste mundo não garante que você se aproxime mais de Deus. Tá? Se alguém falar isso, está falando bobagem. Se alguém falar, porque eu tenho curso disso, daquilo outro, ou porque eu sou um teólogo, ou porque eu sou um sacerdote, porque eu já tenho curso disso, daquilo, isso não significa absolutamente nada. Deus vê o coração. Né? Isso tem um significado humano importante, de conhecimento, etc. Mas não tem nada a ver com a fé. Quando você se aproxima do Senhor, Deus vê o seu coração. Uma outra área de aprendizado que a gente tem nesse texto, segunda observação que eu faço ao texto, é que o coração humano tem uma resistência à fé. Por isso os milagres. É natural da nossa queda, né? Da nossa natureza pecaminosa, esta resistência. Resistência a Deus, resistência à fé, resistência a converter-se a Cristo. Há uma resistência natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto bíblico diz que quando aquele homem veio pedir ajuda para o seu filho, disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Interessante, né? Então aqui a gente aprende também um ponto importante. O milagre, ele não tem um significado em si mesmo. Okay? O milagre, ele é importante porque é a ação de Deus sobre a naturalidade humana, né? A sobrenaturalidade de Deus agindo na naturalidade humana. No entanto, o milagre em si ele não é estanque, ele não é o fim. O fim é sempre as pessoas se convertendo a Cristo. É sempre isso. Por que você está dizendo isso? Pelo seguinte, porque, por exemplo, pode ter uma pessoa que esteja enferma, tá? Precisa de um milagre. E acontece um milagre. Aquela pessoa pode ter uma cura e morrer e ir para o inferno. Porque não é o milagre que salva. Quem salva é Cristo. Se você não for a Cristo, não acontece nada. Entende? Então o milagre, ele acontece por uma obra de Deus, do jeito que Deus quer, na hora que Deus quer, da maneira que Deus quer, mas ele não é um fim em si mesmo. Por isso que Jesus diz, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Onde que está o fim aqui? A fé, vocês precisam crer. Agora, se vocês não virem sinais e maravilhas, o coração de vocês é tão endurecido, é tão resistente, é tão rebelde, que vocês não conseguem crer. Muitas vezes os milagres acontecem exatamente para isso. Tem gente que pensa que milagre é assim. Então, quando Deus atua, vai acontecer milagre em todo jeito, de qualquer maneira. Não é assim. Deus tem a sua maneira de agir, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Uma terceira observação ao texto é que ninguém deve sofrer sozinho. Ninguém deve sofrer sozinho. Vai a Jesus. Aquele homem oficial do rei estava sofrendo.
Ele viajou de Cafarnaum até Caná, por quê? Porque o filho dele estava morrendo. E, gente, nós estamos falando do primeiro século, nós não estamos falando do século XXI, né? Em que uma pessoa está na UTI, uma pessoa está sendo tratada, tem remédios, tem uma série de protocolos importantes, etc., e atendimento científico. Hoje, naquela época, não. A pessoa estava morrendo dentro de casa. O filho estava tendo lá alguma coisa, não sei o quê, e vai piorando, já vai perdendo sentidos e tudo até morrer. Ele disse, eu preciso procurar ajuda. Então é isso, não sofra sozinho, procura ajuda. Mas essa ajuda não é dos seres humanos. Porque tem gente que acha que procurar ajuda é bater na porta de qualquer coisa, né? Vou bater aqui na porta da cartomante, eu vou bater aqui na porta do adivinho, eu vou bater aqui na porta da religião X, Y, Z, eu vou bater aqui nessa porta, na outra porta, aí alguém chega e diz, faça isso, ele faça isso, ele faz, agora você tem que pagar isso para ver se não sei o quê, porque o espírito vai pedir isso, não sei o quê. E as pessoas vão fazendo. Não, vai direto na fonte. Vai direto na fonte, né? Eu disse isso uma vez para um rapaz, ele estava dizendo assim, eu estou lendo o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu falei, poxa, por que você não lê o Evangelho segundo Jesus mesmo? Por que você não é na fonte? Por que você vai ler uma interpretação, e muitas vezes uma interpretação equivocada? Vai direto na fonte, pega a Bíblia e leia a Bíblia. Por que você não faz isso? Porque os seres humanos têm uma dificuldade enorme de crer em Deus. É mais fácil crer nas pessoas, né? É mais fácil acreditar nessa horizontalidade aqui das relações humanas, né? Então, o que a gente aprende com esse texto? Vamos lá, vamos aprender algumas coisas espirituais muito importantes. Número 1, insista em sua oração até receber. Quando Jesus ouviu aquele homem dizendo, olha, por favor, venha, o meu filho está doente, meu filho está morrendo, Jesus disse, olha, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês não vão crer. O homem podia falar assim, puxa, que vergonha, eu vou embora, né? Não, ele insistiu. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que meu filho morra. Senhor, vem. Insista na oração. E isso é bíblico. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Olha aqui. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Essa insistência na oração não é falta de fé. Tem gente que acha que é falta de fé. Não é falta de fé. Mas, na verdade, enquanto você ora, Deus trabalha você. Deus ensina você. Deus muda o seu coração. Deus não é mutável. Deus é imutável. Deus sabe exatamente o que a gente vai pedir. Deus sabe exatamente o que Ele vai fazer. Deus é Deus. Mas a oração me transforma, muda a minha maneira de enxergar o mundo, as minhas prioridades, né? Aquilo que é essencial, aquilo que não é essencial. Mas Jesus diz, peçam, batam na porta, busquem, né? E vocês vão encontrar. Agora, tem gente que faz a seguinte pergunta, né? Outro dia eu estava falando sobre isso e uma pessoa disse, a minha irmã morreu. E enquanto ela estava viva, a família toda se reunia e fazia orações e orações e orações. Quando a minha irmã morreu, a família se dividiu. Minha mãe não conversa mais com meu pai não conversa com a minha mãe. E eles nem... Onde é que está a fé deles? Foi essa pergunta que me fizeram. Se exatamente a fé estava na cura. Quando não aconteceu o que a pessoa estava querendo, né, a pessoa fugiu de Deus, separou de Deus. Por quê? Porque ela ficou com raiva de Deus. Então, entenda uma coisa. O milagre em si não é a coisa mais importante. Muitas vezes aquela pessoa tem que morrer mesmo. Porque chegou o tempo dela, chegou o momento, não tem mais jeito, né? Jesus quer que ela vá embora. Deus é quem sabe dessas coisas. Quem é que dirige isso? Quem é que dirige isso? Quem é que controla a vida e a morte? Ninguém. Agora, eu não creio em Deus porque Ele faz milagres. Nem vou entender. Eu creio em Deus a despeito dos milagres. Eu creio na salvação através de Jesus Cristo, e isso é o mais importante. Então, o que a gente leva para o mundo? A gente leva para o mundo a mensagem de salvação, e não a mensagem do milagre.
Então, quando você vê assim, igrejas e pregadores, etc., fazendo propaganda de milagre, tem coisa errada. É óbvio que tem coisa errada. Primeiro, porque ninguém manipula o milagre de Deus. Ninguém diz o que tem que acontecer na hora que tem que acontecer, só Deus faz isso. E segundo, que isso não é o mais importante. Lembre-se, o mais importante é a salvação do meu espírito. É a salvação do meu espírito. Eu preciso de cura espiritual lá dentro. Né? Agora, se eu vou ter saúde ou não vou ter saúde, se eu vou morrer com essa idade, com aquela idade, isso não é o mais importante, desde que eu esteja em Cristo. Em Cristo. Segundo o ensino, quando Deus fala, ouça e confie. O texto bíblico diz, Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e foi embora. Ele não falou, mas será? Ah, senhor, mas peraí, o senhor está aqui, meu filho está lá em Cafarnaum. E não estou vendo. Eu queria ver o senhor fazer alguma coisa, quem sabe pôr a mão na cabeça do meu filho, quem sabe fazer alguma mágica para que o meu filho... Não, ele ouviu Deus falar. Jesus é Deus, guarde isso. Ele ouviu o Deus Todo-Poderoso falar. Ele creu, confiou na palavra de Jesus e foi embora, e partiu. Foi em direção à sua cidade. Então, toda vez que Deus fala, ouça e creia. Olha esse texto de Jó 34:14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. A verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. E Ele fala do jeito que Ele quiser. Deus pode falar por sonhos, por visões. Deus pode falar através da sua palavra, é o que Ele mais faz, porque a palavra está revelada ali, a vontade de Deus. Deus fala através de um conselho de uma pessoa, Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de um hino, Deus fala de um modo ou de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então a grande questão é, eu preciso perceber, eu preciso ficar atento. Quando Deus fala, Senhor, o que o Senhor está dizendo aqui? Qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor está querendo aqui? Essa é a nossa luta. Por que é uma luta? Porque o nosso coração é extremamente pequeno, nós somos extremamente limitados. Nós somos pessoas que parece que só andam baseado naquilo que enxergam. E a Bíblia transforma isso tudo dizendo, a fé não é baseada naquilo que você vê. Você não anda. Andar por fé não é andar pelo que você vê, pelo que você entende. Andar por fé é crer que o Deus Todo-Poderoso vai agir e Ele age como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo dele, mas eu continuo crendo nele, se acontecer ou não o que eu quero que aconteça. Essa é a questão, né? Terceiro ensinamento importante é que o milagre tem o poder de levar outras pessoas à fé. As pessoas que estão ao redor, elas são tocadas. Porque o que aconteceu? Aquele homem foi para Cafarnaum. Enquanto ele estava indo, diz o texto, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro. Por que os servos vieram e não ficaram lá? Porque eles foram tocados por algo importante. O que aconteceu? Diz, ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quer dizer, aconteceu um milagre, não estava Jesus perto, não tinha nenhum discípulo perto, aconteceu um milagre, aqueles servos viram o milagre e disseram, vamos contar para o nosso senhor lá, para o nosso patrão, sei lá quem é, então vamos lá. E eles foram. É isso que é interessante, o milagre, ele quebra, né, as resistências. Isso é legal, né? Aconteceu um milagre, a pessoa, opa, olha, nossa, tem um Deus mesmo nisso. Pronto, quebra a resistência. E aí você vai a Cristo, através da sua fé. Então isso é muito legal, né? Que Deus não quer só abençoar a sua vida, Ele quer abençoar você e as pessoas que estão ao redor. E Deus vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor através daquilo que Deus faz na sua vida. Ah, mas eu nunca vi um milagre. O que é milagre para você?
Tem gente que acha que milagre é crescer uma perna, o cego ver, o surdo ouvir. Isso tudo pode acontecer. Mas não é esse o milagre maior. O milagre maior é quando uma pessoa se dobra aos pés de Jesus Cristo e ela confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Esse é o maior milagre. Número 4. A fé busca a família para que juntos andem com o Senhor Jesus. O texto bíblico diz assim: então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera o seu filho continuará vivo. Quando os servos disseram, foi 1h da tarde, ele disse, exatamente a hora que Jesus disse, pode ir. Assim creram ele todos os de sua casa. A casa, nesse sentido, não é necessariamente só pai, mãe e filhos, tá? A casa aqui são pessoas que gravitam ao redor daquele ambiente. Então podem ser aqueles servos, outras pessoas que estão ali, trabalhadores, etc. Então a casa, a família, o toque de Deus leva aquelas pessoas à fé. E isso que eu acho incrível. Olha aqui. Quando Jesus nasceu, Jesus não apareceu na terra. Jesus nasceu em uma família. Tinha José e tinha Maria. Jesus conviveu em uma família. Tinha Jesus e seus irmãos. Maria teve outros filhos. A família é um núcleo extremamente importante. Você vê na Bíblia a família o tempo todo. A formação do mundo foi em uma família, né? Deus criou Adão, Eva e disse, crescei e multiplicai-vos. Família. Lembra disso, né? E o que o diabo mais quer destruir hoje? A família. O que o inferno quer destruir? A família. Quer transformar aquilo que se chama família em qualquer coisa menos em família. Então, pense nisso. Deus quer que a família seja tocada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu me lembro uma vez que um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou frequentando aqui a igreja, mas o meu pai não quer, meu pai me proibiu de vir aqui. O que eu faço? Eu falei, fica em casa. Mas como? Eu me converti, eu tenho que vir à igreja. Eu falei, sim, você tem que ganhar a sua família. Se o seu pai não permite que você venha à igreja, fique em casa e ganhe seu pai para Cristo. Através do seu amor, através da sua obediência. Princípios espirituais, gente. Nós temos... O mundo destrói muitos valores. E a gente tem que voltar para os valores bíblicos. Né? Valores da obediência, inclusive. Então veja, nessa pequena meditação que eu quero trazer para você, é que o sofrimento daquele homem fez ele clamar por um milagre. O sofrimento leva a gente a clamar por milagres. Clame por milagres na sua vida. O que você precisa? Eu não tenho poder para te atender, mas Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Ore a Deus, fale com Deus. Incline-se ao Senhor, ajoelhe aí agora mesmo. Fale com o Senhor. Deus, com a sua bondade e misericórdia, Ele pode te atender. Vamos orar. Eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esse texto da Tua palavra, pelos milagres que acontecem e aconteceram, e por aqueles que virão a acontecer, mas te louvamos porque o que o Senhor quer é o nosso coração, um coração temente ao Senhor. Dá-nos essa bênção de entender isso, em nome de Jesus. Amém e amém.